Destaques do mercado agrícola ao vivo. Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos abrindo então com as cotações aí para não perder a atualização. Como é que está o mercado nesse meio de semana? Tavinho, mercado financeiro com o dólar caindo um pouco hoje. Ontem subiu, queda de 0,7%, R$ 5,05 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações com queda também, o índice Bovespa na B3 caindo 0,4%. Lá fora, petróleo com leve queda de 0,1% nesse momento. Está em $84,80 o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso, aqui da Petrobras. Um destaque no mercado, nesta quarta-feira, é o ouro. O mercado de ouro está dando um salto nos últimos dias, está agora acima de $2.000 a onça Troy, fazia tempo que não acontecia, aliás, fazia mais de um ano que não se batia nesse patamar. Já se fala aqui que o ouro pode se caminhar até para uma cotação recorde, está $2.039 a onça Troy nesse momento. Uma alta, por enquanto, de 0,1%, mas subiu muito nos últimos dias. Reflete basicamente a preocupação com os Estados Unidos. O dólar caindo por lá, preocupação com recessão se aprofundando, tem esse aumento do preço do petróleo recente agora que aprofunda mais a perspectiva de recessão da economia americana, a maior economia do mundo. E petróleo em alta significa piora, portanto, os indicadores econômicos americanos que já não vinham muito bem. Isso remete à possibilidade de não haver mais aumento de taxa de juros por parte do Banco Central americano. Antes havia essa perspectiva, para não piorar mais a situação. E o ouro está refletindo essa possibilidade aqui de um melhor investimento do que o mercado de câmbio, por exemplo, o mercado de juros. Então, essa é a consequência para esse mercado que vem despontando nos últimos dias, aí com, como eu disse, cotação mais alta em mais de um ano. E se encaminhando com um possível recorde, possivelmente no caso do metal dourado. Mercado de commodities agrícolas, Tavinho, soja abriu o dia estável, está subindo um pouco agora, 0,1%. Na Bolsa de Chicago, milho caindo 0,1%, trigo cai mais, 1,2%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o café que volta a subir depois de alguns dias de queda, subindo 2,7% o arábica nesse momento, o açúcar também 1,7%, suco de laranja continua na mesma toada aqui, sobe todos os dias, agora alta de 0,9%. Cacau cai 0,3%, boi gordo aqui no mercado futuro da B3 continua depressivo no seu mercado, tanto físico quanto no mercado futuro, está caindo agora 0,2% o contrato futuro de abril negociado na Bolsa de São Paulo, tá vendo? Essa subida do ouro aí que você falou tem a ver com medo de recessão, instabilidade nos Estados Unidos. Tem muito zum sobre uma possível terceira guerra mundial, né, por conta desse conflito Rússia e Ucrânia que não termina nunca, só se intensifica. E do ponto de vista da geopolítica, a gente já viu que as guerras muitas vezes acabam servindo de solução para diversos problemas. No caso de uma recessão mundial ou problemas internos de países que acabam saindo por essa linha numa forma de gastar armamento, de camuflar problemas, etc. e tal. Qual a sua avaliação disso, hein? Olha, normalmente o ouro sobe quando existe temores sobre conflitos globais. É um refúgio natural da Segunda Guerra, por exemplo, armazém aqui, proteger contra a primeira consequência de uma guerra, oscilação muito forte de moedas, por exemplo, moedas que perdem o valor, são uma consequência natural da guerra. Tem essa perspectiva no momento, mas é claro que esse conflito aqui entre a Rússia e os países do Ocidente vem piorando a cada dia que passa. O episódio mais recente agora é a Finlândia se impor aqui. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o órgão de defesa dos países do Ocidente, inclui países da Europa, também os Unidos, outros países. E isso, claro, piora a situação de conflito lá na Ucrânia. A Rússia quer revidar, já anuncia o envio de tropas, por exemplo, e até armas táticas para o seu vizinho lá, Belarus, que faz fronteira com a própria, com a Polônia, por exemplo, e outros países ocidentais. Tudo isso leva, claro, a um cenário aqui de preocupação com a possibilidade de um conflito armado global. E, claro, o ouro também reflete isso, embora nesse momento aqui o impacto mais imediato está sendo exatamente da perspectiva de recessão nos Estados Unidos.
Ou seja, a economia americana não anda bem. Hoje saiu um dado novo, inclusive, sobre os empregos, geração de empregos novos nos Estados Unidos, ficou muito abaixo da expectativa dos analistas e só piorou a percepção lá de aprofundamento da recessão. Consequentemente, aí talvez não haja mais aumentos de juros para não piorar mais a situação. O que tende a piorar a situação é exatamente essa alta forte dos preços do petróleo que a gente viu nos últimos dias. Uma tacada só subiu 6% anteontem, né? Por conta de redução da produção dos países da OPEP. Que, aliás, muita gente acha que por trás disso existe também um espectro de um conflito geopolítico estimulado pela China, por exemplo, tudo com o objetivo aqui de enfraquecer a economia dos países ocidentais, entre os quais a maior economia do mundo são os Estados Unidos, né, também. Pois é, você sabe que sempre que acontecem esses problemas ou o agravamento deles, eu vou pesquisar nas coisas, né? E ontem, depois do programa, eu fui à internet e fiquei vendo lá a fronteira da Finlândia com a Rússia. São 1.309 quilômetros, é um fim de mundo lascado aquilo lá. Do lado da Rússia tem umas cidadezinhas pequenininhas, tem muito lago, tem muito pântano, enfim, é um fim de mundo lascado aquilo lá. Mas tem uma cidade da Finlândia que é muito próxima da fronteira, praticamente na fronteira. E eles estão construindo um muro lá, começaram a construir um muro, porque tem muitos russos fugindo da Rússia por conta da convocação por parte do Putin de jovens para lutarem na guerra contra a Croácia. Tem muito russo entrando por lá. Então já começaram a construção de um muro de 4 quilômetros, mas não é aquela coisa que o Trump queria fazer no México lá, mas diz que esse muro pode se estender até por centenas de quilômetros da fronteira. Agora, do ponto de vista estratégico, é um negócio perigosíssimo, porque a cidade de São Petersburgo, que fica ali no norte da Rússia, né? A cidade de São Petersburgo está a 390 quilômetros de Helsinki, que é a capital da Finlândia. Existe uma estrada asfaltada, onde se demora 5 horas para ir de São Petersburgo a Helsinki, ou vice-versa. Tem linha de trem, entendeu? E em linha reta, aquilo ali deve dar por água ali, pelo mar, que as duas cidades estão ali, deve dar uns 280, 320 quilômetros. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, o negócio é bom para pegar fogo ali, né? Está colado, né, Davi? Mas é realmente, que você mencionou, é um território relativamente desértico, né? Na sua maior parte, são 1.300, se não me engano, são 1.340 quilômetros de extensão total lá. Então, o negócio praticamente duplica a cortina, digamos assim, que divide os países que estão ligados à OTAN da Rússia, né, e seus aliados. Então, realmente é uma duplicação aqui da extensão da barreira, digamos assim, do Ocidente em relação a algum conflito com a Rússia. E os russos, obviamente, não gostaram disso. Diferente daquela pequena porção onde a Rússia invadiu a Croácia, né? Que ali é uma fronteira pequenininha, né? A Croácia, não sei. Pequena, perto desses 1.340 da Finlândia. Ah, sim, sim. Não, acho que não invadiu a Croácia, não, mas eu acho que, sim, algum país ali próximo ali que tem essa extensão pequena. Mas o fato é o seguinte, isso só agrava as tensões, né? A situação se complica mais, mas era previsível, né? Ou seja, os países da OTAN buscando se defender, portanto, mais um aliado se integrando a essa aliança militar, que a Finlândia era neutra, assim como a Suécia. A Suécia também está tentando, mas não está fácil lá, até porque tem algumas restrições da própria Turquia, por exemplo, que faz parte da OTAN, ela tem algumas restrições contra a entrada da Suécia na aliança militar ocidental, por conta de problemas lá com refugiados turcos que estão na Suécia lá e que são opositores do governo turco, né? Então isso cria uma espécie de atrito lá entre os dois países. A Turquia não tanto reticente a dar o aval, porque para entrar na OTAN você precisa ter um aval de 100% dos países que já fazem parte, são 30, se não me engano, agora 31. Então se tiver um contra, não entra. Isso demorou, inclusive, a entrada da Finlândia, mas, enfim, a Turquia apoiou, a Hungria era outra também que estava reticente, acabou apoiando a entrada da Finlândia na OTAN. Falta a Suécia agora, que também quer entrar. E me parece que durante a Segunda Guerra Mundial também restaram alguns resquícios de problemas da Suécia e da Finlândia, que para ficarem neutras depois, acabaram entrando, dando apoio aí ao regime russo. Enfim, tem umas quilharas aí que eles precisam acertar, né? Vem cá, vamos para a nossa vaca fria aqui. Sinal verde para a soja, agora também para o farelo de soja brasileiro em função aí da baixa produção de soja na Argentina.
A Argentina, como a gente viu na matéria aqui, teve ainda está com problemas climáticos sérios, mas foi uma das piores secas da história, uma quebra monumental da safra de soja e também de milho, né? Além de trigo também, que já havia sofrido anteriormente pela mesma razão. Então a Argentina está colhendo aqui uma safra paupérrima. O número mais recente aqui, divulgado ontem, inclusive, foi 24,8 milhões de toneladas, pela própria consultoria Safras de Mercado, cujo entrevistado aí representa. Isso é praticamente metade, ou menos da metade, de uma produção normal na Argentina, em termos de soja. Para o milho, a produção prevista agora é 34,9 milhões de toneladas, também cerca de 40% abaixo da safra, de uma safra normal, né? Tudo por conta de seca, não chove. A mesma seca que afetou a fronteira nossa aqui, no caso do Rio Grande do Sul, que também dizimou boa parte da produção gaúcha. E não é o primeiro ano, então são 2 anos consecutivos, só agrava a crise econômica da Argentina, já anda com inflação acima de 100%, é um negócio impressionante o que está acontecendo na Argentina, que só piora a cada dia que passa. E a Argentina, é bom lembrar, é o maior exportador mundial, tanto de farelo de soja quanto de óleo de soja. Com a quebra da safra, não vai ter condições, grão suficiente para produzir a mesma quantidade de farelo e óleo que produzia e exportava anteriormente. Está acontecendo um caso estranho. Primeiro, a Argentina está importando soja do Brasil, um caso inédito aqui. Importando soja do Brasil para poder manter os seus compromissos de exportação de farelo de soja, principalmente, do qual é o maior exportador mundial. E outra consequência dessa situação da Argentina é o Brasil se transformando no maior exportador também de farelo de soja, além de ser o maior exportador mundial do próprio grão de soja. Então, são consequências aqui do que está acontecendo no nosso vizinho, aqui realmente uma mudança monumental aqui no tabuleiro da produção e das exportações mundiais de soja e derivados também. Imagino que, do ponto de vista de mercado, para o Brasil também é uma condição bem favorável, porque se a Argentina está comprando soja do Brasil para fazer farelo, para manter os compromissos, o Brasil pode ter um precinho bem melhor e fazer negócios mais rapidamente e escalar ainda mais esse mercado aí, né? Só não está melhor, Tavinho, em termos de preços, porque o próprio Brasil está ajudando a baixar um pouco os preços internacionais, porque o Brasil está colhendo uma safra recorde de soja, né? Os números mais recentes, na verdade, fica a quase 155 milhões de toneladas. Isso é cerca de 20 milhões de toneladas a mais do que foi colhido no ano passado. Então, isso acaba compensando matematicamente a quebra da safra da Argentina, exatamente nessa faixa, 20, 25 milhões de toneladas a menos na Argentina, 20 a 25 a mais aqui no Brasil. Então, ficou mais ou menos um empate. E isso mantém os preços ainda um tanto deprimidos. Os preços estão bem abaixo do que o produtor brasileiro gostaria de ter nesse momento para cobrir todos os seus custos de produção, que aumentaram muito nessa safra. Então, o produtor aqui está com a comercialização atrasada, está sendo meio forçado a vender a preços mais baixos por conta de uma super safra que ele mesmo está colhendo aqui no nosso país. Em suma, a situação, de qualquer forma, mesmo com preço mais baixo, é favorável, extremamente favorável ao Brasil nesse momento. E sabe, a título de curiosidade, já que estamos falando de soja, ontem eu conversava com o diretor-presidente do SESB, que é aquele grupo que trabalha para melhorar a produção por hectare da soja, e eles estão muito otimistas aí com os números que vêm aí no final do mês de junho ou julho, acho que é junho, se eu não me engano, quando eles divulgam o relatório daquela competição que eles fazem anual, para ver quem produz mais sacas por hectare. Então, quer dizer, dentro desse aspecto, a gente só vai melhorando, né? A soja que começou aí com 20, 25 sacas, hoje já tem uma média de 70, 75 e eles dizem que chegaremos em breve. Já tem gente fazendo 100 sacas por hectare normalmente, mas diz que em breve essa será a norma. E uma curiosidade que ele me contou, os dados do SESB são divulgados abertamente para todos os produtores e todos os interessados. Então, se você quer melhorar a sua produção de soja, participa lá do workshop, etc. e tal, entra, vai dizer direitinho como é que o cara fez, o que ele fez para obter 120, 130 sacas de soja, 110. Diferente de um comitê que tem nos Estados Unidos, onde eles fazem também esse tipo de competição e avaliação para melhorar, mas não divulgam os dados abertamente, eles guardam em segredo. Isso me contou o pessoal do SESB ontem. Interessante isso, hein? Sem dúvida. Olha, Tavinho, a safra brasileira só não é maior ainda, em primeiro lugar, por causa da quebra da safra do Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul perdeu lá uns 7, 8 milhões de toneladas, no mínimo, né? Em relação ao que era previsto inicialmente. E, por outro lado, tivemos chuva demais. Né? O Rio Grande do Sul foi seca. Tivemos chuva demais no resto do país, particularmente no centro-oeste, que também prejudicou produtividade e qualidade. Você imagina se não tivesse havido esses problemas climáticos nessas duas regiões, quanto nós estaríamos colhendo lá em termos de volume,
possivelmente acima de 160 milhões de toneladas, muito acima de qualquer previsão que se fez inicialmente, e com produtividades por hectare muito maiores do que essas que a gente está vendo aí, como resultado da maior tecnologia utilizada pelos nossos produtores e principalmente a competência do produtor brasileiro, que é um negócio fantástico, né, em termos de agricultura, não só de soja, como também agora o milho também se encaminhando para o mesmo patamar de alta produtividade. E aí, com essas dificuldades de chuva demais num lugar, seca demais no outro, mesmo assim, olha os números fantásticos e a soja aí brasileira entrando agora definitivamente também no mercado do farelo de soja, como o maior exportador, como você falou também, já sendo o maior exportador do grão soja. Por hoje é isso, Silmar, e voltamos amanhã. Abraço. Bem, tá bem, uma boa tarde e até amanhã. Para você também. Tchau.